Fundos imobiliários, por isso que você chegou até aqui. Eu vou te apresentar hoje 3 top fundos imobiliários que eu acredito que possam te ajudar aí a se aposentar, tá certo? Lembrando que quem investe em fundos imobiliários está preocupado em receber o quê? Uma renda mensal. Mas as cotas também podem se valorizar. No dia de hoje, por exemplo, se a gente pegar os fundos de tijolo que investem em imóveis físicos, a maioria deles, os bons fundos imobiliários, estão baratos, estão descontados, tá certo? Enquanto isso, a nossa taxa Selic segue subindo, a nossa inflação segue subindo, tá certo? E os fundos de papéis também estão pagando bons dividendos, muito acima de 1% ao mês, tá bom? Mas quero saber de você. Você já investe em fundos imobiliários? Coloca aqui embaixo. Sim, já invisto. Quais fundos imobiliários que você investe? Qual é o seu fundo imobiliário predileto? Coloca aqui embaixo, tá certo? E agora vamos pro vídeo que eu trouxe 3 top fundos imobiliários para você. E o primeiro top fundo imobiliário é o Vino11, ele que atua em 2 estados super poderosos aqui no Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. O Vino11, ele trabalha focado em lajes corporativas, tá certo? E muitas pessoas viraram a cara para as lajes corporativas. O que elas acharam? Que a pandemia ia transformar o mundo, que as pessoas iam começar a trabalhar apenas das suas casas. Não foi isso que aconteceu. A maioria das empresas tem adotado o sistema misto, ou seja, o funcionário trabalha em casa, legal, faz o home office, mas ele também tem que se deslocar até a sua base de trabalho, tá certo? Então, as lajes corporativas, elas não deixarão de existir, tá certo? Grandes empresas precisam sim de escritórios, locais para reunir a equipe, e muitas empresas ainda dependem que um funcionário esteja ali fixo atuando, tá certo? E aí o que aconteceu? Durante a pandemia, os fundos imobiliários de laje corporativa desabaram. Todo mundo achou que era o fim das lajes corporativas. E quem apostou contra, quem comprou, ganhou o quê? Na valorização das cotas. E agora, bons fundos imobiliários de laje corporativa, que ainda estão descontados, voltaram a pagar bons dividendos. E esse é um caso, o Vino11. O fundo hoje tem 10 imóveis, sendo 8 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, sendo que a sua vacância hoje está em 4,48%, ou seja, apenas 4,48% das suas lajes estão aí vagas para alugar. O restante está tudo alugado, mostrando que o fundo tem uma boa eficiência. E é muito importante que você sempre olhe as taxas que estão envolvidas aí no fundo imobiliário que você está contratando, tá certo? Lembrando que você vai ter a mordomia de ter um gestor cuidando do fundo imobiliário para você, só que em cima disso você tem que pagar uma taxa de administração, tá certo? Ah, mas então vou investir em imóvel físico. Lembre-se que ao alugar o seu imóvel físico, você também tem que pagar geralmente uma administradora que vai cobrar um percentual sobre o seu aluguel. Então dá na mesma, tá certo? É uma mordomia que você vai ter aí para um gestor receber as contas, conferir se o aluguel tá pago, conferir se a luz tá paga, conferir se todas as questões ali de serviços estão sendo feitas nas suas lajes ou no seu imóvel. E hoje o Vino11, ele está cobrando aí 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido, tá? A taxa de administração. E também tem uma taxa de 20% de performance sobre o excedente do benchmark. No caso, o benchmark deste fundo está em IPCA mais 6%. Então, se o gestor conseguir superar o IPCA mais 6%, o excedente disso, você vai pagar 20% de comissionamento para o gestor. E o que eu acho sobre isso? Beleza, se o gestor conseguir me entregar acima de um benchmark, que está um benchmark positivo aqui, inflação mais 6%, poxa, legal, você está me entregando acima do esperado. Então, tudo bem, faz parte eu te pagar esse comissionamento. E o PVP de Vino11 está hoje em 0,87, mostrando que o fundo ainda está barato. Lembrando que abaixo de 1 demonstra que o seu patrimônio vale mais do que as cotas que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores, tá certo? Agora, quando o fundo está muito acima de 1, fique esperto, porque esse fundo já está caro, ou seja, você está pagando a mais do que os ativos desse fundo imobiliário valem. Mas, mestre, acima de 1 sempre está caro? Não,
vamos olhar com calma. Tem fundo aí 1.01, 1.02, até 1.05, a gente tem que olhar com uma certa atenção. Se for um fundo muito positivo, muito querido, digamos assim, muito procurado, ele sempre vai estar caro, principalmente falando em fundos de papel, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá certo? Mas não quer dizer que até 1.05 esteja super caro. Passou de 1.05, meu amigo, aí eu recomendo dar uma analisada com mais calma para entrar nesse fundo imobiliário. Na data de hoje, o Vino11 tem a sua cota, uma cota custando R$ 47,92. E o dividend yield que o Vino11 pagou aí nos últimos 12 meses está em 12,02%, ou seja, mais de 1% ao mês. Se você tivesse cotas do Vino11, você receberia mais de 1% ao mês isento de imposto de renda direto na sua conta, tá certo? Então, mostrando aí que investir em fundos imobiliários, sim, é uma ótima forma de obter renda mensal. E se nós olharmos em relação aos dividendos bufunfa, você receberia 0,34 centavos por cota. Então, se você tivesse aí 100 cotas, você vai multiplicar por 0,34 centavos, exatamente isso que você receberia na sua conta corrente isento de imposto de renda. E o que eu acho muito importante é que você sempre observe se o fundo imobiliário ele vem pagando o quê? Dividendo constante, tá certo? Não é aquele dividendo que paga bem, aí depois cai, paga bem, cai não. Tem que ser linear, tá certo? E o Vino11, se a gente pegar o histórico dele, ele vem pagando dividendos aí lineares próximo dos 12%. Agora, olha só esse imóvel que o Vino11 tem dentro do seu portfólio. Se liga nessa notícia. Globo vende sede em São Paulo por 522 milhões de reais e pagará aluguel. Instalações foram vendidas a um fundo de investimento da 20 Partners. A Globo vendeu sua sede em São Paulo por 522 milhões de reais a um fundo imobiliário da 20 Partners. O contrato permite à emissora continuar ocupando o espaço pelos próximos 15 anos, renováveis por mais 15 anos. Então tá lá, olha lá, a Globo, uma baita de uma empresa que é inquilina aí do Vino11 e por 15 anos já estamos garantidos aí em uma das lajes recebendo um aluguel gordo aí, tranquilo, vamos receber sem problema nenhum. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que a Rede Globo é um bom inquilino? Coloca aqui embaixo. Ou você acha que a Globo, opa, tô preocupado, posso tomar um calote. Coloca aqui embaixo, quero saber sua opinião. Agora vamos abrir aqui por estado. Quem são os clientes, quem são os inquilinos do Vino11? Coloca na tela aí. Bom, olha lá, em São Paulo nós temos aqui sede da Globo São Paulo, Brooklyn Business Square BBS, Oscar Freire 585, Vita Corá, a sede da C&A, gigante C&A, Lab 1404, Cardial Corporate, Haddock Lobo, uma região super especial ali próximo da Avenida Paulista em São Paulo. E no Rio de Janeiro, BM 336 e BMA Corporate. Então nós estamos vendo o quê? Todas as lajes aqui praticamente ocupadas por grandes empresas, muito bem localizadas. É um ativo com bons ativos, digamos assim. É um fundo imobiliário com ativos especiais e que eu acredito ser um bom investimento para quem está buscando receber aí 1% ao mês de rendimento sem imposto de renda. E ainda por cima, meu amigo, tá pagando barato, 0,87 é o PVP, né? Ou seja, nós vamos pagar aqui pelas 10 lajes 87% do que vale na real. Então você já está comprando com desconto. E agora eu quero mostrar com você quem que é o bendito imóvel que está aí com 4% desocupado. Vamos lá, vamos ver isso aí. Bom, se nós pegarmos aqui, ó, Vita Corá, 100% alugado. BMA Corporate, então tá aqui, ó. Quem quer alugar uma laje, quem quer alugar um pedacinho, um escritório, ainda tem algo aqui no Rio de Janeiro, um prédio comercial. Bom, todos os outros imóveis estão 100% alugados. É muito importante também investir em um fundo imobiliário que tem um bom número de cotistas. Porque caso você precise comprar, caso você precise vender mais cotas, você sempre terá um cotista disposto a comprar ali a sua cota, tá certo? E o Vino11 hoje ele conta com 104.936 cotistas. Então é um bom número, tem bastante gente negociando aí as cotas do Vino11, tá certo? E nos últimos 12 meses, devido também aos efeitos da pandemia, né, as suas cotas desvalorizaram 21,44%, mas já estão em fase de recuperação, tá certo? Mas ainda, a meu ver, estão boas para comprar as cotas do Vino11. E aí você vai me perguntar, aonde eu posso comprar
as cotas do Vino11 ou dos próximos fundos imobiliários que você trouxe aqui. E eu vou deixar para você já o link aqui embaixo da abertura na corretora que eu invisto, tá certo? Que é a Toro Investimentos. Tá legal? Tem um bom atendimento, tem uma plataforma de curso gratuito. Você nem precisa gastar comprando curso. Abre tua conta na Toro, comece a investir por lá que você vai ter toda a assessoria da Toro, carteira recomendada, cursos gratuitos e detalhe, abriu conta na Toro, investiu acima de R$1, comprou qualquer fundo imobiliário aqui, comprou uma cota de algum fundo, você vai ganhar 2 planilhas minhas, rebalanceamento de carteira e organização financeira. Tá aqui embaixo o link, tá certo? Vai lá, abre e comece a investir, que você vai ficar 100% satisfeito. E agora vamos para o segundo top fundo imobiliário. E o segundo fundo imobiliário é o Canip11, tá certo? Ele que é gerido pelo grupo Kinea, que é de quem? Itaú, meu amigo. Então tá muito bem gerido, é um fundo dos mais conhecidos, dos mais tradicionais e que paga aí um bom dividend yield, tá certo? O Canip11 ele é focado em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, tá bom? E tem ali um gestor fazendo toda a tratativa, toda a negociação para entrar em bons CRIs, tá certo? Imagine o seguinte, os CRIs são ligados ao setor imobiliário. Então, meus amigos, imagina que uma construtora, ela tem um terreno, ela quer construir um prédio. E aí ela vai fazer o quê? Ela precisa captar dinheiro para construir novos empreendimentos, novos prédios, tá certo? E aí o que ela faz? Os prédios que já estão construídos e aonde tiveram clientes que parcelaram em 30, 40 anos para fazer os pagamentos para a construtora, diretamente para a construtora, ela repassa esse pagamento, tá certo? Através de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e ela paga uns juros em cima disso. E como a taxa Selic está super alta, nós, né, através dos CRIs, vamos receber aí das construtoras bons dividendos, tá certo? Através do quê? Dos CRIs, tá bom? Agora, precisa ter um gestor analisando quais são os CRIs seguros, tá certo? Porque eu vou emprestar o meu dinheiro para uma construtora, então eu tenho que emprestar para um devedor, digamos assim, bom, eficaz, que vai me pagar, tá certo? E aí tem todo o gestor do Canip11 escolhendo os melhores CRIs e que a gente vai receber bons dividendos, até por isso que a gente paga aí uma taxa de administração para o gestor do fundo, no caso o Canip11. Hoje o Canip11 vai cobrar dos seus cotistas 1% de taxa de administração sem taxa de performance, tá certo? Ou seja, você só vai pagar a taxa de administração para o gestor do Canip11. E o seu preço sobre valor patrimonial hoje está em 1,05. Por quê? Os fundos de papel, principalmente os fundos de papel mais tradicionais e mais queridinhos da Bolsa de Valores, como é o caso do Canip11, eles tiveram uma procura muito grande nos últimos meses, né, de novos compradores. Por quê? Porque realmente eles vêm pagando o quê? Altos dividendos. Então, meus amigos, é a mesma coisa que você pensar, poxa, esse produto está super valorizado, todo mundo quer, o preço sobe. E aí, no caso, 1,05 significa que o Canip11 já está pelo menos ali no seu preço justo. Então você não vai ter uma grande oportunidade frente ao preço cota, tá certo? Mas você vai ganhar o quê? Dividendos gordos, bons dividendos. A cota do Canip11 hoje está em R$ 101,30 e o seu dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de 14,40% ao ano sem imposto de renda, tá certo? É líquido na sua conta, 14,40%. O fundo pagou no último mês, só para você ter uma ideia, R$ 1,08 por cota. Então, se você tem 100 cotas, você multiplica por 1,08. Isso é o que você receberia na sua conta, caso você tivesse 100 cotas do Canip11. O Canip11, hoje, ele tem 64.897 cotistas, então tem uma boa liquidez. Se você precisar comprar, vender, você vai ter pessoas querendo te vender e pessoas querendo comprar, então tem uma boa liquidez, está super aprovado. Nos últimos 12 meses, o fundo caiu 11,53% com os efeitos da pandemia, tá certo? Mas já vem se recuperando numa pancada rápida, até por isso o seu PVP já está em 1,05, tá bom? Agora, se você busca oportunidade de ganho nas cotas, sugiro que você procure fundos imobiliários de tijolo. Você vai receber provavelmente um pouco menos dividendo por mês, mas você teria uma chance de ganhar na valorização dos imóveis, tá? Fundos de papel, a maioria deles já está num preço justo, porém pagando dividendos muito altos. E aí eu quero acompanhar com você como é que foi pago
qual é o histórico de dividendos do Canip 11 nos últimos anos? Vamos ver lá. Olha, 2016, 2017, 2018, aonde a taxa Selic ela vinha ali, né, começando a recuar, ele veio pagando em linha, tá certo? E agora 2020, 2021, que nós tivemos o quê? Uma alta na Selic, tá certo? Lembrando que o fundo, no caso o Canip 11, ele paga através de recebimentos de CRIs, então a gente vê que subiu os dividendos, tá certo? Agora, ano de 2023, pode recuar um pouco, voltando para as margens aqui de 2019, 2020, caso a Selic venha a cair. Mas no Brasil, meu amigo, nada é explicado, nada é uma certeza. Pode ser que a Selic suba mais, pode ser que a Selic recue, não tem como saber, tá certo? Qual é a ideia que eu trago aqui para você? Invista numa carteira diversificada. Tenha fundos de tijolo, tenha fundos de papel, tenha fundos de shopping, tenha fundos de galpão, tenha fundos de logística, tá certo? Tenha fundos de lajes. E aí você vai o quê? Diversificando sua carteira, montando um recebimento de dividendos mediano, tá certo? Faz um preço médio ali que você queira receber. Por exemplo, quero receber 1% ao mês. Então você vai pegar ali os seus fundos imobiliários, um vai pagar um pouquinho mais, um pouquinho menos, na média você recebe 1%, mas você está protegido pela diversificação. E o terceiro fundo imobiliário, que é um fundo que poucos analistas falam para você na internet, é o RPR11. Ele também investe em papel, também investe em CRIs e vem pagando ótimos dividendos, claro, graças à alta da Selic que nós falamos agora no Canip 11. E agora eu vou explicar para você quem é o RPR11. O RPR11, ele vem pagando dividendos mais atrativos do que os dois anteriores, tá certo? Agora, vamos falar em taxa. Bom, 0,25% ao ano é a taxa que você vai pagar de administração. Já percebeu que a taxa também é mais baixa. Porém, este fundo imobiliário ele vai te cobrar uma taxa de performance, tá? Se o gestor superar o benchmark, que aqui no caso é de IPCA mais 7, nós vamos pagar 20% sobre o excedente. Então o gestor conseguiu superar IPCA, inflação mais 7, o excedente disso nós vamos pagar 20% ao gestor. E se ele superar isso, meu amigo, tá muito bacana, fico feliz em pagar a comissão para o gestor. Agora, é um fundo imobiliário que vem pagando muito, cobra uma taxa bacana, o que acontece? Ele está um pouco caro, o seu PVP está em 1,20, tá certo? Eu não vou te falar que esse é um fundo imobiliário que, pô, tá baratinho. Não, não tá. Já tá até um pouco acima do seu preço justo. Então, se você quer focar em cota, tá certo? Se você tá preocupado, esse fundo pode recuar um pouco, aí sugiro que você olhe com mais atenção para os dois primeiros fundos imobiliários. Mas, aqui nós vamos falar de um dividendo muito alto, tá certo? E aí você que tem que escolher. Quero dividendo alto, pode cair um pouquinho minha cota, ou até mesmo dar uma mesclada aí na sua carteira para que você faça uma diversificação bem inteligente. Hoje esse fundo imobiliário tem a sua cota em R$ 117,03 e pagou aí um dividend yield gigantesco de 19,10% nos últimos 12 meses. Lembrando que tem uma taxa de administração ali 0,25%. Só para você ter uma ideia, se você tivesse aí 100 cotas, você multiplicaria essas 100 cotas por R$ 1,63 e é isso que você receberia aí de dividendos no último mês. Vamos dar uma olhada no histórico para ver se esses dividendos gordos estão acontecendo sempre. É isso que eu te falo. Cuidado, meu amigo, cuidado. Às vezes muitos investidores, eles olham o quê? O último mês, os últimos 12 meses e esquecem de ver o passado, tá bom? Eu tô fazendo esse exercício com você para que você faça nos próximos estudos que você tem aí, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui os dividendos pagos pelo fundo imobiliário nos últimos anos. Então olha lá, 2020, a gente vê que teve um salto aqui, um salto brusco, tá? Não vem com dividendo linear, porém ele vem pagando todos os meses, o que é um bom indicador, tá certo? Agora, teve meses que ele pagou muito acima, então precisa só ficar esperto aqui nessa questão. Hoje esse fundo imobiliário ele tem 41.176 cotistas, então também tem uma boa liquidez que protege o investidor. E nos últimos 12 meses o fundo caiu 8%, 8,22%, mas também já vem em boa recuperação aí com a subida da Selic, com os fundos imobiliários de papel pagando mais dividendos, eles estão sendo muito procurados e estão se valorizando. E esses foram os 3 top fundos imobiliários que eu trouxe para você se aposentar. Comenta aqui embaixo comigo qual fundo imobiliário te interessou mais, ou nenhum dos 3 me interessou. Pode jogar real comigo, tá certo? Aqui é um livro aberto.
Bom, meus amigos, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, né? Estejam inscritos e ativem o sininho porque me ajuda muito. Tá legal? Um grande abraço para você e façam bons investimentos.